Boa noite a todos, sejam bem-vindos, os que estão aqui na nossa casa e os que estão também nos acompanhando das nossas redes sociais. Gostaria de pedir para que vocês possam colocar o celular no silencioso, porque o silêncio também é uma paz. Muito obrigada. Vou falar aqui um pouquinho sobre as atividades aqui da nossa casa. Aos sábados, temos a nossa palestra, às 17 horas. E temos também a nossa vinda de lanches, vídeos também, que acontece aqui na nossa casa, que tudo ajuda na sustentabilidade aqui da nossa casa. Temos também o passe, após a palestra. Quem tiver tratamento pode passar na recepção e marcar seu passo, fica tudo ali no controle. Quem quiser também alguma informação sobre as atividades aqui da nossa casa também, pode se dirigir aqui à recepção, que o pessoal pode falar tudo. E para mais informações sobre a nossa campanha, Caridade em Ação, sobre a arrecadação de alimentos ali, pode passar na recepção também. A gente ainda está arrecadando alimento. E temos também a nossa Amor e Quatro Patas, que é a nossa campanha também para arrecadação de alimentos para pets, A gente arrecada ração para os nossos animaizinhos. As mudanças que vão ter agora no segundo semestre aqui na nossa casa, vão acontecer algumas mudanças. As palestras do sábado serão às 18h30. E estaremos também com inscrições abertas para os estudos presenciais que acontecem aqui na nossa casa também. Que serão a partir das 16h da tarde. E para qualquer mais informações é só procurar também a minha recepção e também nossas redes sociais, Qualquer dúvida sobre os estudos, sobre as nossas campanhas, como ajudar, é só nos procurar através das redes sociais também. E como eu já falei, as pessoas que estão passando por tratamento, passar a recepção, para deixar lá tudo ok. E agora eu vou aqui ver um pouquinho do nosso livrinho de sabedoria de Carlos Torres Pastorinho. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente uma faixa elevada de vibrações, de bondade e de amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos atingirá. Agora, que se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos fazer aqui a nossa prece para iniciar. Divino Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento. Que esse momento possa nos trazer paz, amor, harmonia, aprendizado. Que o teu amor possa iluminar a todos aqui hoje, nessa sala, os que também nos acompanham, os que estão nos ouvindo. Que essa chuva divina e maravilhosa possa também ser a chuva de amor, de luz e de paz que todos nós necessitamos. Que o teu amor infinito nos acompanhe a todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Luciana. Boa noite a todos. Nós estamos com uma programação diferente, nesse período de férias, do nosso Evangelho Terapia. Antes, nós fazíamos um estudo do livro dos Espíritos, uma questão ou duas, e o estudo do Evangelho de forma sistematizada, item por item, seguindo a sequência. Nesse mês, nós buscamos fazer algo diferente. Trazer as temáticas do Evangelho de forma mais abrangente e conectando elas com questões da nossa vida. Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito da dor e do sofrimento e como ressignificar a dor e o sofrimento, utilizando o Evangelho. Nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, mas hoje, de modo muito especial, gostaria que refletíssemos sobre
que o Evangelho nos traz é de ressignificação da dor humana, em especial da limitação física, que está no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 20. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Me recordo que, especialmente no período da pandemia, onde tudo estava mais difícil, que a gente tinha aquela incerteza e angústia e tudo mais, e quando eu abri o Evangelho, eu sempre dava de cara com essa passagem, em especial o finalzinho dela, que mais adiante eu vou ler para todos. Mas o que ela trata? O Vianney Bradares, ele chega na reunião, na época de Kardec, ele se manifesta, e ele já começa a dizer sobre a cura, daqueles que pedem cura. E ele diz que nada pode fazer sem o consentimento de Deus. Que não basta eu estando doente e, por exemplo, em um lugar que eu sei que se promove a cura, e esperar que os espíritos me curem. Se isso estiver na minha programação reencarnatória, se eu tiver que passar por isso, será inevitável. Faz parte do meu processo. Então ele diz assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é Pai de todos nós. Vossas aflições volvei sempre para o céu olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Então aqui ele vem apresentar o seguinte: primeiro, que acima de qualquer coisa existe Deus, que é o que nos possibilita, e que é também aquele que nos impõe, na maioria das vezes, essas limitações para o nosso progresso, para a nossa evolução. Bem-vindas. Que nos impõe essas limitações. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, qual foi a orientação que ele dá à moça sofredora, que está ali com a limitação da visão, que está, além disso, como ele diz, né? As trevas a envolvem. É justamente a orientação é que ela ore e espere, que ela eleve sua alma para Deus. E antes de querer que a limitação do corpo físico cesse, que ela busque primeiro que sua alma seja curada. Porque não adianta nada a gente curar o externo, sendo que o interno está adoecido. Hoje em dia nós já temos os estudos a respeito das doenças psicossomáticas. O que é isso? São aquelas doenças que possuem o fundo, a causa, nas emoções, mostrando que todo adoecimento físico ele tem princípio na alma. Ninguém adoece no corpo sem antes ter adoecido na alma. E tendo isso como apresentação, o que ele nos mostra é que tenhamos nós a capacidade de refletir e de nessas orações pedir para que essa nossa alma se cure, para que enfim nós tenhamos de fato a saúde plena. Não adianta que o meu corpo seja curado se minha alma permanece enferma, estarei eu ainda em débito. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item que trata a respeito da passagem o mal e o remédio, os Espíritos nos apresentam o seguinte: que aqui nessa vida nós estamos para provar e expiar. E as provações e expiações serão os nossos degraus nessa escalada evolutiva. A cada momento em que eu venço uma prova ou uma expiação, eu consigo crescer espiritualmente, eu consigo evoluir. E ele vai nos apresentar o seguinte: toda dificuldade que nós temos, aquelas que a gente não suporta, as mais difíceis geralmente são as expiações, que são impostas a nós. Geralmente as expiações a gente não escolhe. Elas chegam em nossas vidas para que através dela nós possamos conseguir aprender a construir melhor o nosso espírito na fortaleza junto com Jesus. E nós temos as provas, que geralmente são mais brandas, que nós estamos consentindo com elas. Geralmente as provas nós escolhemos.
espiritual aquilo que podemos passar. E nessa passagem é interessante que ele fala o seguinte, que lá no plano espiritual, quando nós temos aquela visão toda do que fizemos no passado, nós estamos ansiosos por retornar nessa vida e fazer agora tudo diferente, o que nós fazemos é acrescentar muita coisa na lista, achando que vamos dar conta. Então a gente pede para passar por muita coisa e na maioria das vezes o que acontece é que no meio do caminho nós vamos nos angustiando. Nós vamos percebendo que aquilo que a gente pediu estava muito acima do que a gente realmente poderia cumprir. E isso muitas vezes dificulta a nossa caminhada. Então a gente precisa compreender que tudo aquilo que nós estamos passando hoje é em comum acordo. Nós consentimos, nós já sabíamos. Antes de reencarnar, é passar uma lista e um cronograma de como será a nossa encarnação presente. Uma coisa ou outra foge a nosso planejamento porque nós temos o livre-arbítrio. Mas tudo o que acontece é para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa evolução. Então, dito isso, me recordo de um momento em que uma mãe muito angustiada vai conversar com o Chico Xavier, uma das muitas mães que sempre o procurava para sanar um pouquinho ali da ferida emocional, especialmente com relação aos filhos. E ela diz assim, que o filho dela, ele já tinha amputado os braços e agora ele iria amputar as pernas. E ela muito angustiada com essa situação de ver o filho nessa situação, conversando com ele, ele diz assim, mas ele precisa fazer isso porque em outras vidas ele foi suicida, reincidente, uma atrás da outra. E para que nessa vida ele não cometesse mais o suicídio, iriam tirar dele as pernas, porque ele já estava planejando suicidar-se novamente. Então a gente percebe aqui que a limitação faz com que aquele espírito seja burilado. É claro que aquela mãe sofre, ou sofreu bastante vendo a situação daquele filho, mas era necessário para um bem maior, para que ele pudesse se sustentar em uma vida. Então ele estava vivenciando aquela dor que para nós, com certeza, é dilacerante, mas que para o próprio espírito dele era a cura, era a transformação, era a melhoria, era a oportunidade que ele necessitava para agora fazer diferente. Então é justamente isso que o Vianney vem apresentar para a gente, quando ele nos diz que o mais importante é que a alma seja curada, independente do adoecimento físico que acomete o nosso corpo. Quantas histórias nós temos de André Luiz, nos seus romances, que nos mostram os espíritos encarnados, extremamente adoecidos, e assim quando desencarnam, chegam no plano espiritual já revigorados. Porque aquele momento de adoecimento foi para ele, muitas vezes, a última prova, a última expiação, para que a sua alma pudesse ser curada e ele pudesse prosseguir no plano espiritual. Quando não temos a visão da reencarnação, da imortalidade da alma e da vida futura, tudo é mais difícil. Porque se a gente olha para tudo com a perspectiva só dessa vida, como é que a gente lida com a perda, por exemplo, de crianças? Que foi uma das coisas que o Espiritismo me trouxe de exemplo, de explicação, que mais acolheu o meu coração. Por que uma mãe precisa passar por essa dor? Por que um filho precisa passar por essa dor? O que está por trás disso? O que nós temos a aprender? Como ressignificar essa dor? E se a gente compreende a vida futura e percebe que todos nós nos encontraremos mais cedo ou mais tarde, nós percebemos que esses até logo são necessários para quem fica, mas também para quem vai. E tem uma passagem, especialmente no capítulo 5 do Evangelho, que fala a respeito das mortes prematuras, e em outras passagens ele remonta também essa mesma visão, essa mesma ideia. De que adianta alguém que já concluiu tudo o que precisava continuar encarnado? Fez o planejamento reencarnatório, cumpriu o planejamento, vai continuar aqui para quê? Nós somos muito apegados à matéria, a tudo que está ao nosso redor, em especial as pessoas que nós amamos, sem perceber e observar que isso daqui é uma pequena, uma minúscula parcela de fato do que é a nossa vida verdadeira, que é a vida imortal. Nós já tivemos inúmeras encarnações e teremos mais tantas outras, mas a nossa vida verdadeira é na pátria espiritual. Para lá todos nós voltaremos e nos reencontraremos. Estamos aqui hoje não por acaso. É porque a gente agora não consegue enxergar
os fios invisíveis que nos ligam todo o tempo, que conectam os nossos corações e que nos fazem estar aqui hoje reunidos. Eu falando para vocês, vocês me ouvindo, e uns e outros se afinizando cada vez mais. Então nós percebemos que ressignificar, observar, ter um olhar mais amoroso para tudo isso é importante. E especialmente quando nós temos a exemplo ali o Cristo. Imagina só para uma mãe, assim que ela soube que Jesus tinha sido preso, ela foi direto, correndo, ver como ele estava. E ela sim achou que ele estaria muito melhor do que ela a encontraria. Maria achou que Jesus seria, de fato, não seria julgado da forma como foi. E assim que ela chega lá, imagina só a cena, uma coroa de espinhos, ele já todo machucado, com uma cana na mão, para mostrar que era o certo, porque ele se dizia, ou diziam que ele era o rei, e aí para chacotear dele fizeram isso, e logo após colocam acima dele uma cruz. E quando Maria vê Jesus, isso nos diz Humberto de Campos, o intuito de Maria é correr para tirar aquela coroa de espinhos que estava ali cravada na cabeça do mestre, do seu filho. Para nós é Jesus, mas para ela era o filho dela, o menino que ela viu crescer, que ela ensinou a caminhar, que estava com ela em todos os momentos. Então ver um inocente sendo crucificado daquela forma, imagina a dor. Então Maria, nesse momento de ir até o Cristo para tirar a sua coroa de espinho, o Cristo só faz olhar para ela, e no olhar do Cristo ela compreende que ela não poderia ir até ali. E ela começa a observar ele de longe. E ele vai, carrega a cruz. Tudo que Maria queria era ajudar ele naquele momento. Era botar também aquela cruz nas costas e ir junto com ele, porque era o filho dela. Mas ela não podia. E ela sabia disso. E o Cristo já tinha avisado para ela, não diretamente, mas como diz Humberto de Campos, só pelo olhar. Porque eles tinham uma conexão muito profunda. Então ela chega, imagina só com a mãe, diante da cruz, está ali agora com João, evangelista, que sempre esteve com ela, especialmente nesse momento, e vê o seu filho sendo crucificado. Como que ressignifica uma dor desse tamanho? Um inocente. Aquele que o anjo Gabriel tinha dito que seria o Senhor. Já não bastava ela ter tido ele na manjedoura, sem o amparo da família, sem o cuidado de ter sido perseguida, a angústia e o medo constante do filho ser morto ainda pequeno, agora vê ele ali esticado na cruz. E nós percebemos que a partir disso, Maria busca ressignificar a sua dor fazendo bem. Ela busca construir nela própria o amor, a solidariedade, a paz, a fraternidade que o Cristo vivenciou em toda a sua vida. Ela pega todo o exemplo de amor do filho e constrói esse exemplo na sua própria vida. E tem ali o seu momento com João Evangelista até o final da sua vida, quando nós conhecemos essas palavras, o Cristo solicita que ela esteja com ele no reino dos céus. E hoje em dia nós conhecemos Maria como sendo aquela mãe que cuida dos nossos irmãos vencidos no plano espiritual. Me digam se isso não é ressignificar uma dor. Imagina o tamanho deste espírito, o quão grande é o coração de Maria, que hoje é capaz de acolher, de amparar os corações mais sofridos, mais doloridos, que são aqueles que desistem da vida por conta da dor. Então hoje ela ressignifica a dor, ela serve. Nós temos inclusive também juntamente com ela os servos de Maria, que estão cuidando desses nossos irmãos que pela dor partiram, para nos mostrar que nós podemos sim olhar para as nossas dores e buscar tirar daquilo todo o aprendizado possível. E é importante que assim nós o façamos, por mais difícil que seja a caminhada. E uma coisa que hoje eu ouvi, eu acho muito interessante, por acaso eu cheguei nessa palestra, falando sobre, mais uma vez, perda de entes queridos, e a moça tinha perdido um filho de 20 anos, e ela estava comentando a respeito do processo dela de luto, da vivência. E ela fala é um ditado popular, né, que a gente tira força de onde não tem, para vivenciar as dificuldades da vida. Uma mãe, quando vai ter um filho,
vive pensando que não vai conseguir quando a dor vem. Quem aqui é mãe sabe disso, do tanto que é difícil parir um menino. E a gente tira força de onde não tem, para conseguir vivenciar aquilo. E é por isso que ela foi apresentando que, por mais difícil que os dias sejam, nós precisamos tirar força de onde não temos. Nós precisamos dar o próximo passo. Nós precisamos acreditar que nós vamos conseguir, porque nós só saberemos se vamos conseguir se tentarmos todos os dias. E apresentando isso, ela disse que logo após a partida do filho, o que ela buscou realizar foi viver da forma como ele sabia viver. Contava a ela que o filho era muito organizado, muito disciplinado, corria atrás de sonhos e objetivos, e ela não tinha essas virtudes, ela não tinha isso na sua própria vida, e foi o que ela buscou fazer. Ele era desapegado das coisas materiais, e ela totalmente contrária, super apegada. Então ela começou a caminhar da forma como ele caminhava. Trouxe as virtudes dele para dentro da vivência dela, para dia após dia ela conseguir conquistar aquilo. E ela é espírita, mas ela diz que isso não diminui a dor de um luto. Então assim ela foi. E hoje ela conta que a prática do bem, ajudar os outros, o foco que ela teve especial nas relações afetivas que ficaram, são extremamente importantes também para que a dor ela seja ressignificada. Recentemente nós perdemos uma grande amiga, não perdemos. Ela está em outro plano, no plano espiritual. E saber que as nossas relações não mudaram, que o nosso amor não mudou, conforta o coração. A dor da saudade ela vem, a gente acolhe, deixa que ela fique um pouquinho, mas depois é necessário seguir. Com a certeza absoluta que dia vem e nós nos encontraremos todos juntos novamente. Então, seguindo nesse raciocínio e voltando especialmente para o que Vianney nos apresenta a respeito da cura, o que ele faz por aquela mulher que no momento está cega, angustiada e solicitando a ele que possa curar? Ele diz: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, quão jubilosa te sentirias, mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo que acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney Bradares, Paris, 1863. Então, no final, ele aconselha, ele acolhe aquele coração, compreendendo a dor daquela mulher, mas o que ele fala é que tudo que ele poderia fazer, ele faria. Mas quem poderia, de fato, fazer por ela, era ela mesma. Através da oração, através da prece, elevando os pensamentos a Deus e buscando esse amparo. E logo após, nós temos uma nota de Kardec que nos apresenta que, assim como quando a gente não encontra nessa vida um motivo, uma causa para a aflição, essa causa certamente o é de uma vida anterior. E assim também nós temos lá no Evangelho, no capítulo 5, causas atuais e causas anteriores das aflições. E ele apresenta aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Então, o que ele nos apresenta aqui? Que hoje nós podemos ver aquela mulher como sendo uma mulher limitada, com a perda da visão, mas que para ela, nesse momento, é o que ela necessita para crescer, para evoluir, para aprender. Faz parte do processo de aprendizagem e transformação dela. Como que nós podemos usar isso para a nossa vida? Tudo aquilo que nós buscamos muito e não conseguimos, na maioria das vezes, aquelas limitações que nós possuímos, sejam elas intelectuais, financeiras, muitas vezes limitações com os nossos relacionamentos e afetos familiares, as perdas de um modo geral, tudo isso nos apresenta que nós estamos no momento aprendendo aquilo que nos falta.
E só nos falta porque quando tivemos, não soubemos administrar. Não soubemos utilizar bem os bens que tínhamos. E é interessante porque, especialmente o Haroldo Dutra Dias conta, ele traz esse exemplo e essa reflexão para nós, dizendo o seguinte, que não há nenhum injustiçado, por mais que no mundo exista injustiça. Não há nenhum injustiçado. Todos aqueles que recebem algo, que sofrem algo, de alguma forma são merecedores. E é claro que isso não significa que nós não vamos auxiliar a quem necessite. Pelo contrário, se nós estamos convivendo junto em sociedade, o nosso objetivo é auxiliar. Então, aqueles que têm menos precisam do nosso auxílio. Mas isso mostra que aqueles que têm menos por uma necessidade evolutiva de crescimento. Porque em outros momentos, o recurso possivelmente lhe fez se perder. E hoje lhe é retirado. Se hoje nós temos determinada condição, aliás, inclusive, autoridade, e não sabemos utilizar de uma forma devida, na próxima vida é capaz que a gente venha numa situação de subordinação para se colocar nesse lugar. Para que a gente possa ir aprendendo e burilando o nosso ser. E Emmanuel nos diz que se nós observarmos as qualidades das provas que nós passamos hoje, nós vamos compreender qual foi o nosso passado, ou até mesmo o que fomos no passado, ou o que fizemos no passado. Então, por exemplo, utilizando aqui o que o Haroldo Dutra Dias fala, ele nos diz, em especial dos filhos, que às vezes solicitam muito dos pais. Por exemplo, solicitam recursos para estudar numa escola boa, solicitam daqueles pais que podem. Solicitam recursos para estudar numa escola boa, solicitam recursos para que possam se construir na vida. E às vezes aqueles filhos ficam ligados ao pai, necessitando dos pais durante muitos e muitos e muitos anos. E a reflexão que ele faz é, muitas vezes esses filhos foram aqueles que anteriormente, na antiguidade, aquele pai tirou dele tudo que ele tinha. E nós temos, especialmente na história, muitos fatos como esse. Quantos o cinema, as novelas não retratam? Daqueles donos de fazenda, daquelas pessoas nobres, muito ricas, que muitas vezes eram envenenadas para que outras pudessem ficar com a riqueza. Nós temos muitos casos assim. E aí o Haroldo fala, e vem nessa vida agora dando, devolvendo tudo o que em outro momento tomou. E eu lembro também de outro caso de Chico, muito interessante, onde ele dizia o seguinte, que uma pessoa chegou para ele, um rapaz muito angustiado, porque a loja dele tinha acabado de ser assaltada. E não satisfeito, os ladrões de assaltar aquela loja, também quebraram as vidraçarias e tudo o que tinha na loja. Destruíram completamente a loja. E ele chega muito chateado com a situação, frustrado, para conversar com o Chico. E o Chico diz para ele apenas o seguinte, que bom, meu irmão, que você já está podendo devolver. E aí eu lembro do quanto que devolver é difícil. Do quanto é doloroso o momento de devolver. Gente, pegar empréstimo no banco é muito bom. O momento que está na conta, que ainda não chega a primeira fatura, é bom demais. A gente vai só aproveitar aquilo dali. Mas ir pagando é o que é difícil. E se é uma pessoa muito humilde, ela paga cada parcela assim, graças a Deus paguei mais uma, graças a Deus paguei mais uma. Se for uma pessoa não muito humilde, paga se reclamando. Na vida da mesma forma. Nós estamos devolvendo. Nós não estamos nem na condição de dar. Uma vez me disse a Adriana, eu achei muito interessante isso. Não estamos nem na condição de dar. Estamos de fato devolvendo. Nós achamos que fazemos muitos por aqueles que nos servem. A gente acha que a gente faz muito bem, que a gente ajuda muito, quando na verdade a única coisa que a gente está fazendo é devolvendo o que um dia nós tiramos. Estamos agora restituindo. E eu lembro muito do Zaqueu, que ele disse que vai restituir 5 vezes mais. A gente não está conseguindo restituir uma. Precisa ainda de muitas e muitas vidas para a gente equilibrar esses nossos débitos. Mas a cada dia que a gente consegue vencer uma prova, uma dificuldade, e isso também no campo emocional, no momento que a gente consegue perdoar, se libertar de uma mágoa, no momento que a gente consegue restabelecer o vínculo de afeto com aquela pessoa difícil da nossa família, que a gente agora é capaz de olhar e amar, que a gente agora é capaz de conviver
conviver e ter um vínculo fraternal com aquela criatura. Então, tudo isso constrói em nós essa fortaleza necessária e nos ajuda na ressignificação das nossas dores, das nossas dificuldades. Tudo depende da forma como nós olhamos. Muitas vezes, quando nós estamos adoecidos, eu digo adoecidos do sentimento, nós olhamos para a vida com aqueles olhos turvos, onde tudo é ruim. Aquele dia da TPM, a gente sabe, né? Tudo é ruim, nada presta, nada serve, nada é bom. Geralmente a gente tem esses olhos em momentos da vida. E de fato, nada a gente consegue enxergar vendo a beleza, vendo o aprendizado, vendo a importância. Mas quando nós fazemos esse raciocínio, e Santo Agostinho nos traz uma forma, um instrumento ideal, que é o do autoconhecimento, através de se indagar todos os dias a respeito daquilo que fizemos, daquilo que podemos fazer, nós conseguimos começar a refletir, a meditar, para, claro, depois vivenciar as transformações que são necessárias na nossa vida, para ir ressignificando as nossas dores, as nossas dificuldades. E atrelado a isso, nós temos um outro instrumento muito importante, que é a resignação. A resignação é o momento em que eu sei que eu estou vivenciando uma dor, eu aceito essa dor, mas eu começo a observar o que eu posso fazer para que isso sirva de fato de aprendizado e para que eu me transforme no momento que eu estou vivenciando essa dor. Eu preciso aprender com ela, mas não aprender de braços cruzados. A gente aprende se movimentando, é o que a Joana chama de resignação dinâmica. Então eu compreendo o que essa dor ela quer me dizer, eu a observo, eu medito sobre ela, mas eu também começo a agir. Porque toda dificuldade na nossa vida nos chama para uma ação. O Cristo não disse, vinde a mim, o que ele pede? Para que a gente se movimente, para que nós não fiquemos estagnados. Não adianta nada eu ter uma dor e ficar, tá bom, aceito. O que isso transforma na minha vida? Só o fato de aceitar. A resignação não é isso. É aceitar, é compreender, mas é trabalhar para que ela me sirva de instrumento de evolução e de crescimento. E se eu ainda não consigo realizar a ação, que eu pelo menos medite a respeito dela. Que eu pelo menos saiba o que fazer. Porque esse é o primeiro passo. Eu estava conversando hoje com a amiga sobre isso. É muito fácil quem está de fora saber o que o outro deveria fazer. E na maioria das vezes o outro ele sabe o que deveria fazer, só que ele não consegue. E quem está de fora não entende que é difícil mudar, é difícil transformar. Para quem tem um vício, para quem tem uma dificuldade, para quem está em sofrimento, dizer para ele, olha, vamos ter um olhar diferente para a vida, não basta. Não basta. O que a gente pode fazer, especialmente quando nós queremos ajudar, é através do nosso afeto, do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso zelo, doar a Ele os sentimentos que nós queremos que renasça, que ressurja naquele coração. Nós precisamos fortalecer. Porque se fosse assim, as mães que dizem para os filhos, não se envolvam com coisa errada, funcionaria. Se só dizer, só falar, funcionasse. Toda mãe teria um filho ideal. Não é assim. É necessário que isso cresça dentro daquela pessoa, dentro daquele que nós queremos ajudar. E nós fazemos isso através desse afeto. Se nós não conseguimos esse afeto de forma presencial, não podemos esquecer do recurso da prece e da oração. Nós precisamos aprender cada dia mais a fazer prece por aqueles que a gente ama. Por quem está ao nosso redor, por quem tem vínculo conosco, mas também para aqueles que não possuem um vínculo tão próximo a nós. A prece, ela é o instrumento mais eficaz no alívio da nossa dor e no alívio da dor daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós emanamos o medicamento necessário para acalmar aquele coração, para ajudar aquela pessoa. Então, isso é tão evidente que o Cristo mesmo falou. Buscai e acharei, pedi e obterei, batei e abri-se-vos a porta. Todos esses três imperativos que, mais uma vez, nos chamam à ação, nós podemos utilizar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que buscam de nós o consolo, para aqueles que buscam de nós a fortaleza. Então, hoje é importante que nós possamos utilizar esse momento, inclusive, para lembrar
sofrimentos, para que a gente possa lembrar daquilo que nós gostaríamos muito de transformar na nossa vida, daquelas dores que ainda são pungentes no nosso alma, no nosso coração. E a gente comece a vibrar, a pedir ao Mestre Jesus que possa nos auxiliar, que Ele coloque nas nossas vidas os instrumentos necessários. E mais uma vez nos lembrando do vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não diz, vinde a mim que eu vou sanar o seu sofrimento, a sua dor. Eu vos aliviarei. Se a dor é esse instrumento de aprendizado, de crescimento e evolução, o que Ele pode fazer é aliviar, para que a gente consiga se sustentar e ainda assim passar pela prova, mas nos isentar da dor, jamais. Imagina se nós, quando a criança não quer ir para a escola, não leva. Quando não quer tomar vacina, não leva. Eu não quero tomar remédio, não fica doente. O que é melhor? Não é melhor muitas vezes, por mais que seja amargo o remédio, dar um remédio à criança, por mais que seja dolorosa a vacina, dar a vacina para ter ali aquela proteção, por mais chato que para a criança seja ir para a escola, levá-la à escola, porque é importante para o crescimento, para o aprendizado, para a construção, é muito melhor. Então que nós consigamos observar que todas as dores, independente de quais sejam, que chegam na nossa vida, é para o nosso melhor. Deus nunca quer o nosso mal. E Ele não nos pune. Ele apenas coloca na nossa vida os instrumentos necessários para nos aproximar dEle, para que possamos crescer e evoluir. Basta que nós tenhamos os olhos atentos para observar tudo isso, para que a gente possa começar a utilizar as situações da nossa vida para o nosso próprio crescimento e para a nossa evolução. E aqui nós trouxemos hoje vários exemplos, desde Maria, o Espírito a levar, até outros casos que Chico Xavier nos conta e nos apresenta, para que a gente possa começar a observar isso, colocar na nossa vida e ver exatamente o que é que a partir daqui nós podemos transformar, que nós podemos melhorar. A dor, ela sempre vai fazer parte da nossa caminhada aqui na Terra. Sempre. Nós somos espíritos imperfeitos. E ela é a nossa mestra, é a que nos ensina. Então, que a gente possa fazer as pazes com os momentos difíceis da nossa vida. E fazer as pazes no sentido de acolhê-los. E buscar extrair deles tudo de bom que ele tem a nos dizer. Um dia, num podcast, achei muito interessante o título que dizia assim: convide a sua angústia para tomar um chá. A gente precisa convidar os nossos piores sentimentos, sentar com eles, conversar com eles e perguntar: o que é que você está querendo me dizer? Porque senão a gente tem uma tristeza que ela vai ficando, ela chega, a gente não investiga e ela vai permanecendo. É uma irritação que chega, a gente não investiga e ela vai permanecendo. Daqui a pouco nós estamos extremamente saturados daquela emoção, daquele sentimento, daquela dor, daquela angústia, e nós precisamos nos conhecer. E nós nos conhecemos através, inclusive, do diálogo conosco mesmo. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso saber onde dói e o porquê dói. Não é só assim que a gente encontra o medicamento necessário para o nosso corpo físico, para o nosso espírito também é da mesma forma. Nós precisamos estar nesse diálogo constante conosco. E isso faz parte também do alto amor. Do momento que nós construímos intimidades conosco mesmo. Muitas vezes a gente tem tempo para fazer tudo para os outros. E a gente esquece de doar um pouco do nosso tempo para fazer para nós mesmos. Então que essa reflexão, ela sirva também para que nós possamos começar a observar mais como nós estamos nos colocando nesse mundo. O que nós podemos fazer para nos aproximar de nós mesmos, para compreender esses sentimentos que existem dentro de nós. E é claro, sempre bom lembrar que nós temos a terapia da matéria. Os nossos psicólogos, psiquiatras, que são extremamente importantes nesse momento. E no Centro Espírita Irmã Sheila nós temos o atendimento fraterno, que é uma oportunidade de conversar com alguém e ter ali uma orientação, um consolo, um acolhimento através do Evangelho. Então, como sempre de praxe, nesses dias de segunda, nossas conversas, nossas reflexões são mais curtinhas e a gente finaliza por aqui com um convite indispensável. Para que a gente possa buscar conhecer mais a respeito de nós mesmos, nós temos um estudo que vai iniciar no dia 9, que é o estudo das obras de Joana de Ângeles. E nesse momento nós estamos estudando o livro Desperte e Seja Feliz, a
A coordenação é da Adriana Paula e será 4 horas da tarde do sábado, dia 9. E aí será a cada 15 dias. Nós teremos também o estudo do André Luiz, da Juventude, o ERG 1, para quem deseja conhecer de forma mais aprofundada a doutrina espírita. Então-se todos convidados. E as inscrições estão sendo feitas ali na recepção e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Já foi avisada que é 6h30 a palestra. A partir do dia 2 de agosto, nossas palestras serão 6h30. 18h30, 6h30 da tarde. Muito obrigada, Luiz, por essa palestra através do ensinamento da doutrina espírita e do Evangelho de Cristo. Vamos agora para a nossa prece final. Quem desejar se sentir confortável pode fechar os olhos e agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga dessa casa por esse momento de auxílio, de aprendizado. Agradecer ao Cristo por esse dia, por todo o amparo, o auxílio, o amor que emanaste para nós. Gratidão, Mestre Jesus, por ouvir as nossas preces, por estar ao nosso lado em todos os momentos, por nos ajudar nos momentos de desafio, por nos dar conforto, o amparo e o amor que tanto necessitamos. Que Jesus, nessa noite divina e maravilhosa, possa adentrar nos nossos lares, levando a paz, o amor, o auxílio que todos nós necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o passe e quem está nos assistindo, teremos o nosso passe virtual também, que será disponibilizado. Boa noite.